Senhor. Glória a Deus. Sempre que há tempo quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Vamos ler do versículo número 14 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à direita de Deus. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Antes de entrarmos na meditação da palavra de Deus, gostaria de fazer uma apresentação prévia. Primeiro, quero agradecer a Deus por esse privilégio e essa oportunidade que me dá de estar aqui para compartilharmos a palavra de Deus nesta manhã. Em segundo lugar, quero agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Paulo Branco, que nos escalou e nos confiou para que hoje, nessa manhã, estivéssemos aqui para ministrar a palavra de Deus. Amados irmãos, eu estou muito feliz por estar cá em Portugal. O motivo que me trouxe cá em Portugal é a escola bíblica. Estou no Instituto Bíblico como aluno e o meu pastor-presidente indicou a igreja de Almada para eu fazer o serviço cristão. Esse é o motivo que faz com que os irmãos me venham sempre aqui e fazendo parte. E estou muito feliz por fazer parte dessa família Almada. Amém. E nesta manhã também quero ser muito grato, mas muito grato mesmo a Deus, porque Ele tem feito muitos milagres na minha vida. Porque desde que cheguei a Portugal, eu tenho visto a mão de Deus a operar poderosamente na minha vida. Irmãos, eu não tenho palavras para expressar. Não tenho palavra para expressar. Só para os irmãos terem uma ideia, chegou um momento lá na escola bíblica que eu tinha uma dívida de 1.200 euros para pagar na escola bíblica. Deus abriu portas fantásticas. Fui pregar numa igreja, no final do culto uma irmã veio ter comigo e disse assim: pastor, dê-me o teu número de telefone. Eu dei o número de telefone. Na segunda-feira ela ligou para mim, marcou um encontro comigo e deu-me um envelope. Quando eu abri o envelope tinha 600 euros. Fui à escola, amortizei a minha dívida. Na escola, na mesma semana, uma colega de sala veio e deu-me um envelope. Quando eu fui abrir o envelope, tinha 20 euros. Na outra semana a seguir, uma colega veio outra vez ter comigo, deu-me um envelope. Quando eu abri, tinha 200 euros. Não sei quem foi, subiu para a secretaria, chegou lá e disse: olha, eu quero depositar 65 euros na conta do irmão João Hilário. Deus tem sido maravilhoso, irmãos. Deus tem sido maravilhoso. Então, eu não tenho como agradecer a Deus. Cheguei a ponto de chegar no final do mês e não tinha dinheiro para pagar o passe. E Deus abriu uma porta, o dinheiro apareceu e eu paguei o passe. Você pode dizer assim: mas se a gente é crente, por que a gente passa por essas dificuldades? Deus quer ver até onde vai a nossa fé e a nossa fidelidade e a nossa credibilidade na pessoa de Jesus Cristo. Entrando diretamente na palavra de Deus, Jesus apareceu aos 11, e ele, quando apareceu aos 11, a Bíblia nos relata no versículo 14, que ele lançou-lhes em rosto a incredulidade do seu coração. Porque depois que Jesus ressuscitou, os discípulos não creram de coração de que realmente ele tinha ressuscitado. E se nós formos transportar a lógica humana, realmente uma pessoa quando morre, nós fomos ao seu funeral, ele foi sepultado.
Depois de 2 ou 3 dias, a gente encontra com essa pessoa na rua, vamos dizer assim, não, parece ser ele. Bem parecido com o falecido. Por isso nós não podemos censurar os discípulos se eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Porque não é natural, não é normal, mas Jesus, ele era o Filho de Deus. E ele ensinou, instruiu os seus discípulos, dizendo que eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressurgir. O Evangelho só é Evangelho na nossa vida se nós crermos que Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou e está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Aleluia! E a base desse Evangelho, irmãos, por que Jesus morreu? Por causa dos meus e dos teus pecados. Por que Jesus morreu? Por causa do amor imenso que Deus tem, e Deus tem por cada um de nós, que Deus tem pela humanidade, que Deus tem pelo mundo, que Deus tem por todas as pessoas. Porque não havia necessidade de Jesus descer e morrer. Porque ele estava sentado na glória e ele era Deus. Mas pela necessidade do amor, eu costumo dizer que o Evangelho é a expressão, o amor é a expressão mais profunda de Deus para com cada um de nós. Mas o que acontece? Muitos de nós ainda não cremos. Muitos de nós ainda duvidamos. Muitos de nós ainda colocamos perguntas, reticências. Será? Será que Deus me ama? É o que aconteceu com os discípulos naquele dia. Mas é mesmo Ele. É mesmo Jesus. E Ele chegou, entrou no meio deles e saudou-lhes. E Jesus, como é Deus e conhece o coração de cada um, Ele viu e entendeu que havia dúvida no meio do coração deles. E se nós vemos nos outros evangelhos, vamos encontrar que Tomé, no dia que Jesus apareceu, ele não estava presente, e os outros o comunicaram, olha, Jesus esteve aqui entre nós. Não, enquanto eu não ver as marcas da sua mão e a lança que foi furada no seu lado, eu não vou acreditar. E quando Jesus apareceu, ele disse, Senhor, Tu és verdadeiramente Deus meu. E Jesus lhe disse, bem-aventurados são aqueles que creem sem me verem. Eu nunca vi Jesus com os meus olhos de carne. Tu nunca viste Jesus com os teus olhos da carne. Mas você crê que Ele é o Filho de Deus. Aleluia! Mas não é só crer. Além de nós crermos, tem que haver uma convicção na nossa vida sobre isso. E só há sustento do Evangelho na nossa vida se existir uma plena confiança na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, estamos num mundo, e Jesus mesmo já nos recomendou, no mundo tereis aflição. Porque se eu, que sou o Senhor, fui perseguido, quanto mais vós. E nós temos que estar preparados, porque quando chega aqueles momentos difíceis, nós às vezes ficamos cabisbaixos, lamentamos, será que Deus me está a ouvir? Temos que ter convicção de que quando nos prostramos para orar, o Senhor, na certeza, está a ouvir as nossas orações. A Bíblia nos diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não ouvir a nossa oração. E as suas mãos não estão encolhidas para não estender e nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Prosseguindo, essa incredulidade é o motivo que muitos de nós não temos recebido da parte de Deus através das nossas orações. Porque nós oramos duvidando de que Deus vai dar. Será que vai dar? Quando é que vai dar? Até agora não recebi. Deus sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 15, disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Muitas das vezes, quando eu saía para evangelizar, me deparava com pessoas e eu dizia assim, eu sou filho de Deus. Ele dizia, eu também sou filho de Deus. Você crê na pessoa de Jesus Cristo? Não, eu não creio, mas eu sou filho de Deus. Não. Não, somos todos criaturas de Deus. Porque fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Mas nem todos são filhos de Deus. Porque João, ao escrever em João 1:12, a Bíblia nos diz que, vamos confirmar, João 1:12,
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Acho que aqui não tem filhos de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Eu creio em Jesus. Aleluia! Eu creio em Jesus. Então, se eu creio em Jesus, eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, a palavra de Deus, ela tem que operar na minha vida. Ela tem que se manifestar na minha vida. Os discípulos ficaram enrolados e ficaram com dúvida. Mas imagina, irmãos, o que acontece a seguir. Nós encontramos que todos os povos, eles foram enviados para poderem evangelizar, levar a palavra de Deus, proclamar as boas novas, falar da pessoa de Jesus Cristo. Eu e você somos testemunhas de Jesus Cristo para anunciarmos ao mundo que Ele é o Salvador da humanidade. Ide por todo o mundo, fazei discípulos. Eu e você somos discípulos de Jesus. Às vezes queremos nos acomodar de não falarmos de Jesus porque pensamos que a responsabilidade é só para os obreiros ou para aqueles que estão no ministério. Não. Cada um de nós, Deus nos capacitou e nos comissionou para nós levarmos a sua palavra e sermos testemunhas de Cristo por onde quer que nós passemos e por onde quer que nós andemos. Aleluia! Você tem que testemunhar, você tem que falar de Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode salvar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E nós vimos que somente aqueles que creem na pessoa de Jesus Cristo é que têm o título e a identidade de serem considerados filhos de Deus. E isso me dá muita alegria no meu coração de saber que eu sou um filho de Deus. Aleluia! Essa é uma identidade que você não encontra em nenhum outro lugar. Porque eu trago Cristo na minha vida e acima dele não há outro. Porque antes que houvesse Deus, ele já era Deus. E depois dele nunca se achou um Deus semelhante a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele é esse Deus, nós temos que anunciar. Irmãos, quando Jesus, durante o seu ministério, operava milagres, essas pessoas que se levantavam, que eram paralíticos, ou aqueles que ressurgiram dos mortos, ou aqueles que estavam doentes e foram curados, eles iam e anunciavam e proclamavam: olha, Jesus me curou, Jesus fez maravilha na minha vida. E nós, o que temos feito nos dias de hoje? Será que temos anunciado que Cristo me salvou? Será que temos anunciado que encontramos um gozo que no mundo não tem? Porque Ele diz: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A minha paz, ela é duradoura. Nós vivemos uma alegria não porque nós somos merecedores, mas é por causa de Cristo que opera na nossa vida. Aleluia! Esse mesmo Cristo, depois de nos mandar ir pregar o Evangelho, Ele nos delegou uma grande autoridade. Ele nos deu o poder de nós agirmos no seu nome. Porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Não há outro nome que deva ser mencionado, na qual possamos encontrar salvação, se não for o nome de Jesus. Amados, vamos proclamar o Evangelho. E eu agradeço a Deus pelo pastor presidente dessa igreja, que nos deu um período de pregarmos só sobre missões, só sobre o ID, para incentivar-nos, nós a pregarmos e a manifestarmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida em outras pessoas. Não vamos nos calar, irmãos. Abra a tua boca. Essa palavra aqui é poderosa e não é para guardarmos conosco, mas é para levarmos para que outros também venham ao conhecimento da palavra da verdade, porque é a única palavra que liberta o ser humano. Os discípulos, depois de receberem essa recomendação, a grande comissão de irem pregar o Evangelho, no versículo 17, Jesus lhes disse assim: e estes sinais seguirão a todos aqueles que creem. Será que você crê nestes sinais? Nós encontramos aqui os sinais que Jesus recomendou. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Tem pessoas que têm medo de demônio. Tem crente, cristão, que quando vê o demônio se manifestar na vida de alguém, foge.
tem medo, se atemoriza, o temor lhe atinge, tu não podes ter medo. Porque a Bíblia nos diz, se Cristo está em mim, se Cristo está em mim, eu não temerei mal algum. Porque Cristo está em mim. Irmãos, a vida que nós vivemos já não é nossa. A vida que nós vivemos já não é nossa. É a pessoa de Cristo que está em nós. Ele é que nos vivifica. Ele é que nos dá vida. Por isso é que Paulo disse, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E Jesus disse, vocês receberão a luz, porque eu sou a luz do mundo. E onde há luz, as trevas não podem prevalecer. Como é que eu vou temer a manifestação das trevas? Deus capacitou-nos, deu-nos armaduras para nos combatermos todas as ciladas do inimigo. Por exemplo, não sei cá, mas em África, especialmente em Angola, que é o país onde eu vivo, há muita bruxaria. Há muita bruxaria. Mas eu não temo nenhum feiticeiro. Seja qual for o seu escalão de feiticismo, eu não temo. Eu vou contar um testemunho aos irmãos. Eu tenho um tio, na minha família, que é denominado como feiticeiro. E um dia eu fui visitá-lo à casa dele. E depois da visita, ele disse assim, tu és um verdadeiro cristão. E eu recebi aquilo como um elogio. Saí da casa dele, passei na casa da minha tia, que era a irmã da esposa dele. E eu cheguei lá, e essa minha tia já é cristã. É uma diaconisa lá da Assembleia de Deus, na nossa igreja. E eu disse assim, olha tia, estou a vir agora da casa do tio fulano. E ele disse-me assim, olhou para mim muito seriamente e disse assim, tu és um verdadeiro cristão. A minha tia disse, meu Deus. Ele disse isso? Sim. Ele tentou te fazer algum mal. E viu que não conseguiu, encontrou barreira, então ele viu que verdadeiramente tu és um cristão. Então não tenho que temer ninguém, irmãos. Quem tem Deus tem tudo. Toma posse, irmão. Toma posse dessa autoridade que Deus te deu. E viva de acordo com um verdadeiro cristão que anda na verdade da palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus que nos defende. E quando Satanás tentou Jesus depois dos 40 dias e 40 noites de jejum lá no deserto, Jesus utilizou a palavra. Jesus utilizou a palavra. Ele não utilizou a arma. Ele podia usar o título que ele tinha de Deus, mas ele nem isso utilizou. Ele utilizou a própria palavra para nos dar exemplo de que quando tu viveres situações semelhantes, eis aí a minha palavra e usa. Aleluia! Nós temos tudo. O que tu tens feito com a tua Bíblia? Será que ela está sempre lá na banca arrumadinha e só sai domingo, dá uma limpada para vir para a igreja? Ou tens meditado nela? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós entendemos quem é esse Jesus que está na minha vida, quando nós entendemos quem é esse Cristo que entrou e vive em mim, tu não tens medo de nada. Pode vir a fome, pode vir o desemprego, pode vir a enfermidade, pode vir o pior deste mundo. Tu vais olhar e vais dizer, como eu disse, o meu Redentor ainda vive. E enquanto ele viver, eu estarei seguro. A minha segurança não vem das armas que eu possuo. Eu não tenho uma arma que eu comprei e anda comigo e me sinto seguro porque tenho essa arma. E para outras pessoas que andam na macumbaria e no feitiçismo, eu vou dizer assim, eu não confio em feiticeiros nem em quimbandas. Mas eu confio e faço menção do Deus de Israel que criou os céus e a terra e entregou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por mim. Louvado seja o nome do Senhor. É nele que eu confio. Eu não confio na
na minha conta bancária, por isso ando tranquilo, sabendo que amanhã terei o que comer e o que beber. Não! Eu confio no Deus de Israel, que fez descer maná do céu para sustentar o seu povo no deserto. Aleluia! É isso que nós temos que levar para aqueles que ainda não conhecem Cristo. Dizer assim, o Deus que eu sirvo, Ele é assim. O Deus que eu sirvo, Ele faz assim. O Deus que eu sirvo, Ele é maravilhoso. E quando os discípulos saíram para pregar o Evangelho, eles foram e anunciaram Cristo, que ressuscitou, que fez milagres, e as pessoas creram. E nós vimos, irmãos, Deus nos capacitou muito. Não temos medo de demônios. Falaremos em novas línguas. O Espírito Santo até hoje continua no nosso meio. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busca para que o Espírito Santo te batize e você fale em línguas. É um gozo profundo, incomparável, irmãos. Tu vais experimentar coisas grandes na tua vida quando tu estiveres nessa dimensão. Versículo 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Quantas vezes você foi à casa de alguém e temeu que essa pessoa podia te fazer mal? Ou podia te envenenar? Por intermédio da comida, por intermédio da água? Porque você sabe que está no meio de inimigos. A Bíblia nos diz para nós não temermos os nossos inimigos. Porque se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Será que você crê mesmo de coração nisso? Está disposto a passar por esse desafio? É um ponto de interrogação, irmãos. Dizer que eu aceito Jesus Cristo é uma coisa. Viver a vida em Cristo Jesus é outra coisa. Na semana passada, nós estamos a dar agora o livro de Atos, e o pastor Paulo Branco, que é o nosso professor, e ele convidou um pastor que foi missionário nas zonas dos muçulmanos, no Médio Oriente, na China também, e ele contou-nos uma experiência. Tu chegas na China, quando as pessoas se simpatizam contigo e precisam de te ouvir, tudo que vocês falarem, ele ri e aceita. E se tu na conversa com ele falou, eu vim aqui para anunciar Jesus Cristo, tu aceita Jesus Cristo? Ele vai dizer, sim, eu aceito Jesus Cristo. Mas ele não quer te fazer um desagrado, porque isso é a cultura dele. Ele não pode te fazer mal, porque na cultura dele ele tem que estar bem contigo. Se ele te dizer assim, não aceito, ele sabe que vai te contrariar e ele não quer fazer isso. Depois de tu dar as costas, dizia ele, tu vais fazer um relatório, hoje se converteram 20 pessoas para Jesus Cristo, todos aceitaram a Jesus. No coração, ninguém aceitou a Jesus. Eles apenas foram simpáticos com você. Será que você está aqui por causa da simpatia de algum irmão que você gosta de encontrar aqui na igreja? Será que você está aqui por causa da tua esposa? Porque você sabe, se eu não for oculta, minha esposa vai ficar chateada comigo. Será que você está aqui por causa do teu esposo? Porque se eu não for à igreja com ele, alguma irmã poderá me roubar ele. Ou você está aqui por causa de Jesus Cristo? Aleluia! Os nossos olhos devem estar fitados para Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Fé é confiança, irmãos. E quando você tem confiança, você não tem medo dos desafios. Não tem medo dos desafios. Você vai e prega a palavra. Às vezes, às vezes as pessoas falam assim, essa gente aí é muito dura. Aí não dá, ninguém se converte. Quem? Não se converte. Não se converte se eu for com a minha força. Se eu for com a minha sabedoria humana, ninguém vai se converter. Mas se eu deixar o Espírito Santo de Deus falar por intermédio de mim, eles vão ser convencidos e vão aceitar a Jesus. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o evangelho que nós temos que levar. Eles creram, receberam poderes, que podem beber alguma coisa mortífera, não lhes falarão algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quando alguém na tua casa está doente, tu alguma vez te levantaste e oraste a favor? Ou ligaste para o pastor, pastor,
meu irmão está doente. Você não precisa ligar para o pastor. Pode ligar para o pastor, sim senhora, mas numa última instância. Mas você pode fazer de primeira. Ora, acredita nisso. Porque você é discípulo de Jesus. Deus deu esse poder a todos. A Bíblia diz que para todos. Não limitou a ninguém. Toma posse e ora em nome de Jesus. E Deus vai levantar o doente, Deus vai curar o doente. É que se você não crer, então nada pode acontecer. Aleluia. Amém. Irmãos, temos que ter convicção. Temos que saber que temos Cristo. Quem tem Cristo tem uma arma muito poderosa. Nem as armas atômicas desse mundo podem destruir o que Jesus faz. É um nome muito, muito, muito poderoso. O que eu estou a dizer, irmãos, é o que eu tenho visto com os meus olhos, o que Deus tem feito no meio da sua obra. Só para os irmãos terem uma ideia, eu vim para cá, estou a estudar no Instituto Bíblico, e se Deus quiser, vou fazer a minha graduação no final deste ano letivo, que é em junho, no final de junho, e regresso para Angola. O meu pastor presidente lá em Angola queria que eu ficasse na sede para trabalhar ao lado dele. Mas eu falei, pastor, eu não vou ficar na sede. A sede já tem muitos obreiros ao teu lado. Pastor, olha aquele campo, tem um campo a 200 quilômetros da cidade, onde não está lá ninguém. Podemos comparar aqui como no Alentejo. Ninguém quer ir para lá. Há mais de 3 anos que o meu pastor veio apelando, quer um obreiro para lá, ninguém se candidata. Eu disse, pastor, manda-me a mim, eu vou para lá. Você só pode pregar o evangelho se tu tiveres amor às almas perdidas. E quero te deixar um recado nesta manhã. Jesus, quando veio, não veio buscar aqueles que estavam salvos. Ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Por isso é que ele se comunicava com os pecadores, andava com os publicanos e ele era criticado pelos fariseus. Eu não vim para vocês religiosos. Eu vim para aqueles que estão perdidos, que precisam da salvação. Para que se arrependam e andem no caminho do Senhor, porque eu vim declarar, estabelecer o reino dos céus. Mas vamos pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho. Se você tem uma chamada no teu coração, não deixa a chama se apagar. Quando você tem a chama no teu coração aceso, como nós cantamos nessa manhã, você vai ter vontade de pregar a palavra de Deus. Você não vai conseguir falar. Em qualquer conversa que tu tiveres com um amigo, com um vizinho, com um colega, com qualquer pessoa, você vai procurar sempre uma oportunidade de você falar de Cristo. Aleluia! Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Depois de Jesus ter dado essa instrução, a Bíblia diz que ele subiu para o céu e foi ter com o Pai. Mas antes de tudo isso, nós se formos lá no livro de Atos, Lucas escreve e diz assim, que ele deixou uma recomendação aos seus discípulos. Estai em Jerusalém, até que do alto vos seja revestidos de poder. E derramarei o meu Espírito. João 8. Deu-se esse cumprimento. Jesus derramou, e depois de derramar o Espírito, ele disse o quê? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da... Por isso é que eu e você fomos alcançados. Imagina se os discípulos dissessem, não, vamos só ficar por Samaria, vamos só ficar... Não, se ele disse para ir mais para além, é até Samaria. Hoje não seríamos alcançados, irmãos. Então não sejamos egoístas. Se nós temos esse Salvador na nossa vida, vamos também proclamar aos outros que existe um Salvador para trazer paz e felicidade. E acima de tudo, que possamos herdar a vida eterna. A tua presença aqui tem que ser porque você precisa de herdar a vida eterna. Tem que ser o maior motivo. Por isso, nesta manhã, se está aqui alguém que ainda não tem Jesus no seu coração,
não te aconselho a sair daqui sem aceitar esse Jesus. Aleluia! Amém. Diga mesmo, eu não saio daqui, eu também quero este Jesus, que vai me proteger, que vai me defender, que vai me dar uma nova identidade, que a partir de hoje serei chamado filho. Irmãos, é o melhor nome que eu encontrei na face da terra. É o melhor nome. Quando aceitei Jesus e entendi quem era Jesus, eu levantei a minha cabeça, me ergui e eu disse, eu afinal sou uma pessoa especial. O maior problema às vezes na sociedade é que nós achamos que as pessoas não gostam de nós, as pessoas não nos amam. Mas quando eu descobri que alguém morreu por mim, em meu lugar, para me substituir, eu disse, afinal eu sou uma pessoa muito importante. E esse nome, eu sou filho de Deus, tem me feito andar de cabeça erguida. Porque Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Por isso é que Ele disse, ide até os confins da terra. E Paulo deu-nos um exemplo muito grande. Nas suas viagens missionárias, nos exemplificou aquilo que nós temos que fazer. Não vamos temer. Não faça aquilo que tu queras fazer, mas faça aquilo que Deus quer que tu faças. E é engraçado, irmãos. Vejam uma coisa. Eu quando orava, eu creio que muitos também oram assim. Depois de eu me converter, eu falava assim, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. É comum essa oração, não é verdade? Tu tens noção da vontade de Deus na tua vida? E se a vontade de Deus for esvaziar a minha conta bancária? Esse eu não quero, né? Mas se for a vontade de Deus, eu quero. Aleluia. Se for a vontade de Deus, eu quero. Porque eu não confio em carros nem em cavalos. Eu confio em Jesus Cristo. Aleluia. Ele conhece o teu assentar, conhece o teu levantar, conhece o teu deitar. Por isso, tudo que te faltar, se Ele dizer que vai fazer, Ele faz. Deus não é filho do homem para que minta. Por isso, tudo que Ele fala, acontece. Porque a palavra dEle é verdadeira. Por isso, nós cantamos, Ele é um Deus fiel. E o seu amor também é fiel. Então, ama o teu próximo, levando a palavra de Deus até a Ele, para que Ele possa entender e compreender que existe um Salvador. Que nessa manhã, Deus nos abençoe, rica e poderosamente.